Porque é neste contexto que ela é entretecida e é dessa referência que ela dá eco. Mas da referência religiosa como oportunidade à reverência religiosa como necessidade, há um salto de sacralização que a mim não me agrada nada. Por isso a pergunta, como quarta nota, é: quanto valem os textos bíblicos? Quanto valem? Se valem. Quer dizer, se nos aproximarmos deles sem a reverência religiosa, aguentam-se? Ou tremem das pernas? Verdade. Eu entendo a palavra como um ser vivo. Por isso é que eu digo tremem das pernas. Os textos bíblicos assustam-se diante de não crentes? Os textos bíblicos assustam-se diante de pagãos, ou ateus, ou agnósticos? A narrativa bíblica encolhe-se diante de quem aparece à sua procura por curiosidade espiritual ou cultural? Quanto valem os textos bíblicos? Quer dizer, valem como textos? A sua leitura sem fé destrói o texto ou enriquece a fé? E esta é uma experiência que para mim é fundamental. Eu dou resposta a esta pergunta, é sim. Já não se lembram da pergunta, mas a resposta é sim. A leitura dos textos bíblicos, a aproximação e o trabalho dos textos bíblicos sem fé não destrói os textos bíblicos. Não destrói a fé, porque não há e não. Mas enriquece a fé daqueles que porventura queiram fazer caminho nela. Precisamos dessa aproximação também. Por isso, quinta nota, é um serviço à fé. E aqui falo agora como cristão, como aprendiz de discípulo de Jesus. É um serviço à fé desacralizar os livros. Os livros que em grego se diz, plural biblion, livro, se diz biblia. Aprendi na introdução. Valeu a pena ou não valeu a pena? É um serviço à fé desacralizar os livros, ou em grego, a Bíblia. A Bíblia não é sagrada. A Bíblia não é sagrada. Nem é a palavra de Deus encadernada. A Bíblia é uma mediação irrenunciável para os cristãos, mas não chega. É uma mediação da palavra, uma mediação privilegiada, mas não chega. A palavra de Deus não é feita de letras. E por isso precisamos de desacralizar. Faz-me um bocadinho... Eu não sou daqui de cima, eu não sou daqui do norte, mas vivo aqui, já vivi uma etapa e agora voltei a viver aqui no centro do Porto. E aqui diz, faz-me espécie. Faz-me espécie ver na capa dos livros a Bíblia Sagrada. Porque se há coisa que os livros ensinam é que sagrada não é nunca a letra. Sagrada é a pessoa. E de maneira muito particular a pessoa quando está em condição de sofrimento. E esse é o território sagrado. Esse é o território dentro do qual devemos descalçar os pés. O ser humano. Esse é o sagrado. E essa é a palavra mais eloquente e inequívoca da parte de Deus para aqueles que acreditam em Deus e num Deus que fala e num Deus de palavra. Por isso, como sexta nota, uma pergunta sobre a tradução, se é a tradução ou uma tradução, e que toda a tradução é uma interpretação, e outros importantes blá, blá, blá. Porque, e agora continuo a falar como aprendiz de discípulo de Jesus. Para nós, cristãos, a tradução perfeita da palavra de Deus é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Ele é a tradução. Quem traduz e bem é Ele. E para nós a palavra está traduzida numa pessoa. E o resto são narrativas, são aproximações, são experiências, são testemunhos, e que nós vamos traduzindo. É claro que toda a tradução é uma tradução. É claro que a tradução definitiva é uma pessoa. E por isso, este é o mundo inesgotável do Novo Testamento.
que procura entender e procura testemunhar que a tradução do que Deus diz e gosta, e a maneira como Deus se diz e nos gosta, que a tradução desta palavra é uma pessoa, é uma maneira concreta de viver, é aquela pessoa. Nós somos da tradição segundo a qual, para sabermos quem Jesus é e ao que vem, não nos basta um relato. E então nós no cânon, palavra traduzida para o português significa lista, nos evangelhos canónicos ou os listados, nós temos 4. Desde o princípio percebemos que um não chega, um não basta. Que um olhar sobre Jesus não é suficiente para dizer quem Ele é. Precisamos, no mínimo, de ver Jesus em 4D. Precisamos de Marcos, Mateus, Lucas, João. E vai continuar a não nos bastar. Mas nós somos aqueles que rejeitamos desde as origens que um relato baste para conhecermos o rosto de Jesus de Nazaré. Que um relato baste para nos aproximarmos da tradução da palavra de Deus, que é Jesus. Por isso, não nos dá medo nenhum dizer que é uma tradução, ou é um olhar, é uma perspectiva, é uma interpretação. Precisamos disso. Precisamos disso. Porque desde o princípio, um relato não nos basta. E como última notinha que eu gostava de partilhar, sobre Jesus de Nazaré. Eu tenho um caso com ele. Sobre Jesus de Nazaré, que é património universal da humanidade. Queira ou não queira a Unesco. E a Bíblia, acredito também, é património universal da humanidade. E por isso custa-me quem anda a espetar bandeiras na Bíblia, dizendo, este é o meu território. Faz-me espécie. E lembro-me aquele belíssimo poema, acho que é de Judião, do homem novo, não é? Que vai à lua. E lá vai o homem novo, com aqueles fatos, com tantas camadas, e tubos para isto, e tubos para todas as precisões, e vai e sobe, e o mundo está colado à televisão, vendo e bradando, o homem novo, o homem novo. E de repente vemos que o homem novo, inchado e papudo, vai saltando devagarinho sobre o território da lua, o homem novo. E de repente tira do bolso uma coisinha enrolada e saca. E é uma bandeira que espetou no território da lua, no solo da lua, tal e qual como faria o homem velho. E a mim custa-me um bocadinho querer tratar um património universal, como é Jesus de Nazaré, o seu testemunho bíblico, como é todo o corpo textual da Escritura, custa-me ver tratar um património universal como se fosse um quintal que dá para as traseiras da minha casa. É quase confrangedor ver quem acha que a Bíblia é o seu quintal. Quem anda pelo mundo bíblico, mais a miúdo, deveria só dizer assim, que bom que vieste. Estamos muito mais ricos por teres aparecido. Fazias-nos falta e nós nem sabíamos. A verdade é que eu comentava com o Francisco, descendo ali, dizia assim, pai, não sei o que é que se passa, a gente olha para o lado e vê malta a ler a Bíblia. Não devem ser católicos. E a verdade é que nós vamos a essas livrarias e vemos a Bíblia, os 4 evangelhos, em primeiro lugar no top 10. E a gente pergunta-se o que é que se passa. Isto passa-se o quê? Temos que louvar o trabalho merecidíssimo do Sr. Padre Frederico Lourenço. E a edição da Quetzal, essa famosíssima editora cristã. Então, de repente, nós fazemos uma experiência extraordinária que, sinceramente, me anda a dar muito a pensar, e a mim e a muitos companheiros e companheiras na minha comunidade, que vamos assim conversando isso. O que é que se passa? O que é que isto nos diz? O que é que diz isto? Porque isto fala muito, está a falar muito alto. O que é que nos diz que, de repente, os 4 evangelhos são da theme? Eu e as línguas clássicas. Eu não sei o tempo que eu ocupei, eu não sei se ainda posso partilhar algumas das alegrias que eu senti ao ler. De maneira breve. Posso? Partilhar 3
3 ou 4 alegrias que eu senti ao ler. Eu li os 4 evangelhos. Ainda bem que isto vem em tomos, devagarinho, não é? Olhem, devo dizer que foi uma alegria imensa, por conhecer o texto grego, foi uma alegria imensa pegar uma tradução que está cheia de is. Porque normalmente os tradutores não gostam disto, acham que fica feio. Então mete-se umas vírgulas, faz assim umas frases maiores, mete-se umas vírgulas e tal, arranja-se com a pontuação para não estar sempre a repetir aquilo que no original grego está repetido. Cai. E isto dá um ritmo ao texto, isto dá uma musicalidade ao texto, que se perde se tira. Por isso é uma alegria ver um texto cheio de is. É uma alegria chegar à abertura do Evangelho de Marcos e encontrar continuamente repetida a expressão e logo. Porque de facto no original está sempre o eutios, sempre a mesma palavra. Mas normalmente como é que se traduz? Não, está sempre a repetir. Não, então, e logo, a seguir que aparece a mesma palavra, a gente diz em seguida. Quando aparece a mesma palavra, a gente diz e depois, que é para não repetir. Mas o evangelista quer que se repita, quer nos meter no corpo uma urgência, quer nos meter no corpo um ritmo. É uma maravilha poder ter em português, para quem não conhece os originais, uma tradução em que os verbos estão mal conjugados. Passou aos corretores. Porque na mesma frase temos passado e presente, aquilo é assim uma coisa. E um versículo muito bonito para vos dar um exemplo, do versículo 39 do capítulo 1 de João. E Jesus disse, convidou para ir a casa e eles foram e viram onde Jesus mora. Mas está cheio disto. Se se dá uma segunda edição, a ver se corrigem. Porque já os evangelistas deram esse erro e o tradutor continua. Ao contrário da normal tradução, que é corrigir os evangelistas. Porque eles claramente não sabiam muito de grego. E alguns sabem, se estão mais dentro desses estudos bíblicos, de facto estas coisas encontram-se. Encontram-se ainda à venda livros sobre estes assuntos em que se fala. Os evangelistas sabem que sabiam um pobre grego, o que se nota, por exemplo, na dificuldade que têm em conjugar os verbos. Isto encontra-se escrito. E é uma pena não perceber que os evangelistas estão sempre a falar do Senhor ressuscitado, ou seja, por ser ressuscitado é sempre nosso contemporâneo. E o passado e o presente têm uma mistura muito interessante, gramaticalmente. É uma delícia encontrar numa tradução o verbo condoer-se. Condoer-se. Doer-se com o outro e doer-se por dentro. É aquela tradução do splanknidiomai, que de maneira tão feliz o professor Frederico sempre põe lá o condoer-se, porque é muito mais do que um sentimento, é físico. É uma alegria encontrar uns tropeções na leitura, por exemplo, quando nos aparece a palavra bonito. Transfiguração. É bonito estarmos aqui, mestre. É bonito estarmos aqui. Ou então, no final do capítulo 7 de Marcos, tudo o que ele faz é bonito. A falar do que Jesus faz, da maneira como faz. Tudo o que ele faz é de maneira bonita. Ele faz tudo de maneira tão bonita. Porque normalmente, a verdade é que no original, o kalon significa bom e belo ao mesmo tempo, simultaneamente. Já vem do hebraico, o tov, é bom e belo ao mesmo tempo. E Deus olhou e viu que era bom, e Deus olhou e viu que era belo. É a mesma palavra. Mas nós, numa tradição profundamente moralizante, sempre abdicamos do belo para ficarmos com o bom. E por isso eu fico feliz de haver uma tradução, uma mais, mas que nos coloca na perspectiva estética da ética. E não apenas na perspectiva moral da ética. Então acho que é uma boa notícia, é uma belíssima porta de entrada. Houve um momento de uma alegria muito profunda e eu quero te agradecer por isso. Porque me fizeste olhar para, entre outros, houve um texto que me derreteu, porque eu nunca o tinha lido assim. Estou muito contente com a maneira como está apresentado o final do Evangelho de Marcos, que está como nos originais, que termina, de facto, no versículo 8. Termina no medo das mulheres que vão fazer no primeiro dia da semana e iam ao sepulcro. E termina de uma maneira dramática, também para quem traduz, que é: tinham medo, pois,
Pois, Gar, não é? Bom, mas no versículo 2 deste capítulo final de Marcos, o capítulo 16, a maneira como traduziste deu-me uma luminosidade que me derreteu. E que desde que o li, acho que não há um dia que eu não me lembro da beleza disto. Só porque é belo. Que é este versículo assim. E muito cedo de manhã, no primeiro dia da semana, elas vão até ao sepulcro, tendo já nascido o sol. Este tendo já nascido o sol levou-me às lágrimas. Tendo já nascido o sol. Eu nunca o tinha lido assim. E muito cedo de manhã, no primeiro dia da semana, elas vão até ao sepulcro, tendo já nascido o sol. E termino com a tradução de um verbo no qual eu nunca tinha pensado, e agradeço-te muito. O verbo que escolheste para traduzir a missão de João Batista na abertura de Lucas, quando diz que e este menino está aqui, ele veio para... Este profeta que veio, João Batista, veio para aprontar para o Senhor um povo preparado. Adorei. E acho, sinceramente, que o que tu fizeste um bocadinho e estás a fazer, e por favor continua, foi aprontar aqui qualquer coisa. e a beleza e a força deste verbo diz de uma maneira extraordinária a identidade de um profeta na tradição bíblica. O profeta, de facto, é alguém através de quem Deus apronta muita coisa. Até um povo, se o povo deixar. Deus apronta. E por isso, agradeço a Deus, sinceramente. Agradeço a Deus e agradeço a todos aqueles que te suscitaram esta paixão pelas Escrituras, este amor por Jesus, este fascínio por Jesus de Nazaré, porque está-nos a fazer muito bem, e aqui entre nós, que ninguém ouve, eu tenho certeza que Jesus está muito vaidoso de ti e muito contente contigo. Obrigado.